A paz do Senhor a todos que vão estar a acompanhar mais um vídeo, mais um testemunho, uma experiência. Bem, neste vídeo aqui eu vou estar compartilhando com vocês uma história que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me contou através de um sonho que eu tive. Eu me recordo que eu tive essa experiência no ano de 2021. Ela foi marcante, sabe? Porque ali o Senhor queria me impulsionar, me incentivar realmente a levar o Evangelho com muita seriedade. Amém? Com urgência. Glórias a Deus. Sou vosso irmão em Cristo, diz Almeida. E para todos que são novatos, entretanto, não se esqueçam de se subscrever ao meu canal. Compartam, compartilhem em outras plataformas, ajudem este canal a crescer. Glórias a Deus. E deixem o seu like para que essa plataforma possa expandir, né? Cada vez mais. Entretanto, sabe, vou estar aqui narrando sobre um evangelista que o Senhor Deus, ele me contava, ele me mostrava, este evangelista da década dos anos 50, ok? 1950. Foi o que o Senhor me mostrou em discernimento através dessa visão em sonho, em que eu via um evangelista, um jovem, que tinha um rosto, pelo rosto dele parecia que ele estava aí por ali é uma dedução que eu estou a fazer, amém? Uma deduçãozita, que ele parecia que estava nos 33, 35 anos de idade. Era um jovem. E eu via que ele era muito ativo no evangelho, sabe? A forma como ele evangelizava, a forma como ele tinha sede de pregar as boas novas, anunciar a palavra de Deus. Ele sempre o fazia com urgência. Ele ia com potência, com precisão. Ele era uma pessoa que não velava pelas circunstâncias. Ele tinha sede e fome de pregar a palavra, de falar de Deus, do amor de Deus, de falar de Jesus. Isso aqui é algo que me impactou, sabe? Eu fiquei, era como se eu estivesse assistindo, sabe? Era como se eu estivesse assim, sobre altos, sobre as alturas. Eu estava apreciando tudo, eu estava vendo, ok? E ele, o Senhor Deus o tocava. O Senhor não me disse se ele tem essa sensibilidade, mas eu sentia que ele era guiado. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, ok? Porque ele tinha sensibilidade, porque ele chorava, ele quando via almas perdidas, ele quando via as pessoas a fazer coisas que não é da vontade de Deus, vivendo do pecado, sabe? A alma dele se entristecia. E isso dá-nos a entender que era o mover do Espírito Santo de Deus. E esse evangelista, ele pregava a palavra de Deus, poderia ir longe para levar a palavra do Senhor. E naquele dia que apareceu assim na visão, era num dia que ele foi e fazer uma missão. Porque no tempo dele tinha um rei, um presidente, parecia um presidente, um rei, sabe? Que ele parecia ser intocável e ele vivia numa mansão parecendo palácio, estava subdividida, tinha muitas portas, muitas secções. Aquele era um casarão que não tem explicação. Dentro daquele casarão ou palácio,
entre todas as secções ou entradas, ou partes ou subpartes, haveria ou teria guardas. Estava guardiões em todos os cantos, sabe, daquele reino ou palácio. Era muito difícil, sabe, ter contato com aquele rei ou presidente. E ali, aquele lugar, não tinha Deus para nada. Eles só queriam saber de riqueza, de bens. Essas pessoas, eles pensavam que a vida era baseada, sabe, no materialismo, festa, dinheiro. E eles não queriam saber de Deus. Era como se o dinheiro e as riquezas são os deuses deles. E aquele evangelista era um evangelista que ele daria a sua vida por amor às almas perdidas. Ele arriscava a sua vida para ir pregar a palavra em lugares perigosos, lugares que podemos dizer terríveis, ou eh, que é de difícil levar, transportar a palavra do eterno Deus. E me impactou, sabe, a coragem dele, me impactou. Ele ia, ele naquele dia, esse evangelista, ele pensou consigo mesmo em evangelizar aquele rei, porque ele amava aquele rei, o presidente, e ele eh, viu que não seria possível, não seria possível. Então ele teve uma ideia, sabe? Ele não estava a falar, mas os pensamentos dele eu estava a ler. Era como se eu estivesse lendo, ou como se eu entrasse dentro da cabeça dele e eu visse o que ele estava a pensar. Ok? Ele estava parado, ele estava a ter essa ideia de como conseguir evangelizar aquele rei ou presidente. E ele pensava assim, que ele pensava assim: vou escrever uma carta e vou colocar por cima da minha cabeça, vou me disfarçar como se fosse também um dos soldados dele, para eu conseguir chegar, chegar até onde ele está. E foi o que ele fez. Ele começou a escrever uma carta com muito amor. E na carta ele escrevia uma mensagem de Deus. Ele escrevia uma mensagem muito linda que falava do amor de Deus, que falava, sabe, de tudo que tem a ver com Deus, do sacrifício do Senhor, ok? Evangelizava por intermédio daquela carta, porque não era possível evangelizá-lo pessoalmente, ainda que ele tipo tivesse assim contato com aquele rei, porque aquele rei não queria Deus para absolutamente nada. Então ele decidiu arriscar. Ele sabia que a vida dele estaria em risco, ele sabia que poderia perder a vida, ele sabia, porque a sondagem que passava nessa visão em sonho, então vinha o discernimento que aquele rei, ele odiava os cristãos, ele odiava quem falava sobre a palavra. Ele não quis saber para nada, nunca quis saber na verdade. Entretanto, este evangelista, né, valente, corajoso, varão de guerra, ok? Ele foi buscar fardas, ele fez, não sei como é que ele conseguiu aquelas fardas semelhantes às dos soldados daquele rei, mas ele conseguiu aquelas fardas e se fardou. E, ele, depois de escrever a carta, ele escrevia com umas tintas. Nas décadas de 70 eram uns negócios ali, eu só sei que ele escrevia não com lapiseira, era com aquelas pincel, tipo pincel, alguma coisa assim. E ele escrevia, e depois de escrever, ele colocou por cima da sua cabeça e meteu o chapéu, ok? O chapéu de soldado por em cima da sua cabeça e tapou, ok? E ele foi seguindo outros soldados
e entrou. Conseguiram entrar porque na primeira porta, os soldados que estavam a guardar a primeira porta não reconheceram. Entraram, começaram a marchar. Haveria várias portas mesmo, naquele palácio daquele rei. Passaram a primeira porta, passaram a outra, passaram. Aquilo tipo são degraus. eh, Aquele rei, ele colocou muitas proteções, sabe? Muitas proteções, eh, para ele não ser alcançado. Mas eles passaram em várias portas, mas assim que chegaram eh, na penúltima porta, que dá acesso ao que dá acesso, sabe, à secção onde é a entrada do rei, onde o rei fica, porque depois daquela porta eu via que é mais tipo, é tipo, aquele é muito grandíssimo, era muito grandiosa, sabe, e também tinha muitas portas, mas tem a porta do rei, e ali só entraria pessoas que realmente o rei, aquele rei, eh, tem aquela confiança acima, maior. Ali não entra qualquer pessoa. Mesmo até que é uma pessoa que é de confiança, não entra. Só se é uma pessoa mesmo de confiança mesmo, máxima, é que passa aquela penúltima porta. Os outros soldados passaram, mas um dos guardas que estava a guardar a penúltima porta olhou para o evangelista, ele estava idêntico às fardas, ele estava idêntico com as fardas de outros soldados que são trabalhadores ou trabalham naquele palácio daquele rei. Mas o que aconteceu foi que ele foi desconfiado. Aquele soldado lhe desconfiou. Olhou bem no chapéu dele, ele viu que algo está estranho com o chapéu dele. Olhou no rosto dele, também o rosto dele é um pouco estranho. Então esse soldado se acercou, se aproximou um pouco mais dele, do evangelista, e levantou, tirou o chapéu dele da cabeça dele. Quando tirou, ele viu o evangelista. O soldado, ele viu que por cima da cabeça do evangelista estava um envelope, ok? E o soldado tirou aquele envelope e olhava para o evangelista começava a chorar, começava a cair lágrima dos olhos dele. E aquele soldado abriu a carta. E aquela carta, quando aquele soldado que estava guardado naquela porta abriu a carta, então ele viu a mensagem de Deus, aquela linda mensagem que falava do amor de Deus. E nessa parte eu depois me fui, depois eu voltei para mim, depois eu despertei desse sonho. E eu tipo, eu ignorei, sabe, durante todos os anos esse sonho, que eu ignorei essa visão em sonho, sabe, porque eu achava que era só um sonho, mas nesses últimos tempos o Senhor Deus me trouxe à memória esse sonho que o Senhor ele foi falando, foi ministrando no meu espírito que esse evangelista ele existiu. Deus começou a ministrar no meu espírito que ele não faz parte, sabe, de sonho que eu estava a pensar. Foi uma pessoa que existiu. Esse sonho não foi da minha cabeça, foi real, ok? No tempo dele, nessa década dos anos 50. Foi um dos evangelistas que ganhou muitas almas para Cristo. Foi uma pessoa que fez história, sabe? Realmente foi um mártir e que dava a sua vida por amor das almas perdidas, arriscava a sua vida. E o Senhor Deus, ele foi comentando a respeito dele, desse evangelista, porque, sabe, né? Por vezes a gente faz a obra e depois
para um pouco, porque quero assim, para, tipo, não sei, né, se é férias. Muitos de nós que pregamos a palavra, quando vem muitas ocupações, muitas preocupações, paramos de evangelizar. Então Deus não gosta disso, amém? Deus não gosta disso. Por mais ocupado que a gente esteja, nós temos que ir atrás das almas perdidas. Amém? Deus nos chama para anunciar o Evangelho. Deus nos chama para ganhar almas para Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muitas pessoas estão morrendo, estão perdendo as suas vidas, porque não tem ninguém ali que ele fala de Jesus, que Jesus é a vida, Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Venha para Jesus. Não é na riqueza que você vai encontrar felicidade. Não é no dinheiro que você vai encontrar felicidade. Não é na casa, não é na mansão, não é no carro. É em Jesus Cristo. Venha para Jesus. Se arrependa dos teus pecados. Deus te ama. Deus te ama. Por isso enviou o seu Filho para morrer por ti, para morrer por cada um de nós. Amém. Deus, Ele quer que saiamos para fora, ir atrás das almas perdidas. Amém. Ir atrás de todos aqueles que ignoram Deus, todos aqueles que trocam Deus por coisas insignificantes, coisas que não faz sentido nesta vida. Amém. Então, compartilho com vocês essa experiência que realmente Deus Ele me fez perceber que nesses últimos tempos está tendo muito fracasso no Evangelho, não está tendo mais evangelistas, não está tendo mais pessoas que se compromissaram com Cristo, que estão dispostos mesmo a dar a sua vida por amor das almas, sabe? Que nesses últimos tempos nós estamos a presenciar que muitas pessoas não têm sido verdadeiras para com Deus, muitas pessoas não têm sido fiéis para com Cristo Jesus. No início falavam para Jesus: Senhor, eu te amo. Senhor, onde quer que você vá, também vou. Eu vou levar a tua palavra até nos confins dessa terra. Sabe, no dia em que muitos de nós se compromissamos em anunciar o Evangelho, em ser cristão, ou sermos seguidores de Cristo Jesus, naquele dia a gente fala muitas palavras bonitas, naquele dia muitos de nós começam a elogiar, estão encantados de que a gente, sabe, estará sempre ali para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, mas era mentira. Afinal de contas, era mentira. Muitos de nós têm mentido a Deus. Muitos de nós não têm sido verdadeiros para com aquele, sabe, que deu a sua vida por amor de cada um de nós. Vamos procurar ser verdadeiros para com Cristo Jesus. Muitos cristãos estão se decaindo, muitos cristãos estão morrendo, estão perdendo foco, estão voltando, retrocedendo, ao invés de prosseguirem, ao invés de progredirem, estão, infelizmente, a decair, estão a ser golpeados fortemente pelo diabo Satanás. Aleluia. Labragastan, na labragastam yanai. Glórias a Deus, vamos ter sede, vamos lutar, vamos procurar ter sede e fome de anunciar a palavra, anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse na sua palavra, aleluia, que as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem por onde reclinar a sua cabeça.
Hoje em dia, nós estamos a ver que muitos cristãos querem ser líderes, querem abrir igreja ou templos para pastorear. Deus te chama para você evangelizar. Se Deus te chama para você ser evangelista, se posiciona na posição do evangelista. Não tenha esse pensamento de que não, o ministério pastoral é maior do que o ministério de evangelista, que o ministério profético é maior do que o ministério de evangelista. Não tenha esse pensamento na tua cabeça, porque cada pessoa que Deus lhe levanta para ser um ministro de Deus, nem que ele esteja numa categoria mais baixa que seja, ele sabe, diante da presença de Deus, é um vaso de honra porque foi levantado por Deus, sabe? Deus capacita, Deus unge, Deus consagra aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, quando ele, sabe, leva a palavra do Senhor. Aleluia, sinais de Deus começam a acontecer. Aleluia, sinais. Aleluia, labragastamanai. Glórias a Deus. A palavra sai com poder. Aleluia. Evangelista de verdade, pastor de verdade, profeta de verdade, apóstolo de verdade. Não é aquele, sabe, que todavia é reconhecido a nível mundial ou na sua nação. Não. É aquele que quando abre a sua boca para falar da palavra, que quando abre a sua boca para falar de Jesus, aleluia, mesmo sem se esforçar, mesmo sem, aleluia, procurar fazer tanto esforço, almas se convertem, almas são libertas, lembra gastamia. Mas nós estamos a ver que nesses últimos tempos, ou nesses últimos anos, aleluia, nós estamos a ver que muitos dos servos de Deus, muitos dos ministros de Deus têm se esforçado, têm vivido uma realidade falsa que eles mesmos criaram e que não foi o Espírito Santo que criou. Aleluia. E almas não têm se convertido quando pregam, quando aleluia, pregoam a palavra de Deus. Pessoas não são libertas, pessoas não são, aleluia, tocadas ou visitadas pelo Espírito Santo, porque muitos cristãos, muitos obreiros, muitos que se compromissaram para a obra, precisam de ser libertos, precisam de se libertar, porque não se consagram, porque eles estão fazendo a obra por interesse, porque eles já não amam mais a Deus e a sua obra, mas muitos estão fazendo a obra de Deus por causa do dinheiro. Amanto kabashena lebrasomanai. Ei, evangelista, ei, ministro de Deus, não faça isso, não faça a obra de Deus esperando algo em troca, não espera algo em troca, não faça a obra de Deus por dinheiro, não. Ei, o teu galardão nem aqui na terra, não, é lá nos céus, aleluia. Emanto kabashenda. O Senhor, quando me mostrava esse evangelista, eu via, sabe, todavia, que na mente dele, aleluia, na mente desse evangelista dos anos 50, ele, todavia, na sua cabeça, ele só queria almas para o reino, almas para Cristo. Ele era uma pessoa, aleluia, que ele não tinha medo da morte. Ele era uma pessoa, aleluia, que passava necessidades, aleluia. Ele era uma pessoa que sofria muito, aleluia, pela obra, por causa de Cristo Jesus, mas em momento algum, sabe, Deus me mostrava, em momento algum, ele ia querer desistir, ele ia querer algo em troca da parte de Deus, aleluia. Ele intercedia pelas almas, ele chorava pelas almas. Ele, quando via as pessoas a dançarem danças mundanas, ele, quando via as pessoas a festejarem, a se bailarem, ele, quando via as pessoas, aleluia, com os corações cheios de prostituição, cheia de vícios, cheia de pecados, ele chorava, ele clamava por misericórdia, ele orava pela libertação das pessoas que estavam no tempo dele, sabe? E Deus, todavia, e Deus comentou sobre este evangelista, e o Senhor me disse que ele foi o maior na sua época, aquele que todavia realmente fez o evangelho de Cristo, aleluia, no tempo dele se fundamentar. Glórias a Deus. O Senhor não falou nome. Glórias a Deus. Se passou tantos anos, desde 2021, se não estou errado, amém, foi o ano que eu me lembro que eu tive essa visão. Estamos em 2024,
Durante esses anos que passou, eu não ligava essa visão. Eu pensava que era apenas um sonho. Mas esse ano o Senhor me fala, o Senhor me falou, o Senhor me colocou essa palavra, o Senhor, Ele trouxe à memória essa visão que eu tive desse evangelista. Amém. Que o Senhor me disse que nunca foi um sonho, foi real. Ele foi uma pessoa que estava aqui nesse mundo que nos encontramos. E ele, desde que ele se converteu, aleluia, aleluia, desde que ele se converteu, glórias a Deus, ele só queria ganhar almas para o reino. Ele passava muitas necessidades, sabe? E muitos de nós estamos a passar necessidade, estamos sofrendo, aleluia, estamos a reclamar, estamos a querer falar, pronto, então também não vou mais evangelizar. Não faça isso, amém? Porque Deus, Ele comentando sobre Ele, o Senhor até não falou muito dos galardões, o Senhor falou daquilo que Ele fazia quando estava em vida, mas que o galardão dele não se compara, amém? Não se compararia com muitos evangelistas desse tempo. Glórias a Deus. Muitos evangelistas desse tempo, Rema Namase, Namakaia, Namachanda, estão fazendo a obra, são bem reconhecidos aqui, mas lá no céu não são reconhecidos. Não tem nem sequer um galardão sequer lá no reino de Deus. Mas esse evangelista dos anos 70, ele glórias a Deus, quanto mais fazia a obra, mais galardões no céu se multiplicavam, mais o Espírito Santo de Deus se alegrava. O Espírito Santo de Deus era real na vida dele, sabe? Era real. Cada lágrima que caía dos seus olhos era lágrimas do Espírito Santo. O Espírito Santo chorava junto com ele, sabe? Isso é muito lindo. Cada expressão que ele fazia, glórias a Deus, na presença de Deus, era também expressões, era também movimentação do Espírito Santo. Aleluia. Hoje em dia não se vê mais isso. Glórias a Deus. Vamos voltar na essência, em nome de Jesus. Oh, remanamia sébia. Não deixa Satanás te adormecer, não te adormeças, não te desmaias, desperta tu que dormes, aleluia, deixa a luz do Evangelho de Cristo resplandecer-te a ti, aleluia, e manto mastebianai, glórias a Deus. Vamos voltar na essência do Evangelho, glórias a Deus. O Evangelho, ele tem que ser anunciado puro, conforme esse evangelista o fazia, com pureza, se santificava, chorava pelas almas. Temos que chorar pelas almas. Eu aprendi na visão desse evangelista, ele chorava pelas almas perdidas, ele se comovia facilmente. Ele, quando vê pessoa no pecado, já chorava. Ele, quando vê a pessoa, aleluia, a fazer coisas que não agrada a Deus, ali ele já clamava, ele já chorava na presença. Glórias a Deus. Deus quer isso, sabe? Louvado seja o santo nome do eterno Deus. Amém. Glórias a Deus. Voltemos ao primeiro amor. Cristo nos chama pela obra. Amém. Muitas almas estão morrendo, estão perecendo sem Cristo, sem salvação. Aleluia, manto rebaixando, ramandai. Oh, glórias a Deus. Oh, hoje muitos obreiros, muitos ministros querem estar numa categoria, numa posição, numa dimensão espiritual que não são dignos de estar. Aleluia.
Todo mundo agora quer unção, quer poder, quer avivamento. Todo mundo quer curar, quer libertar, quer profetizar. Todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer, aleluia, manifestar poder. Isso aqui não é evangelho de Cristo, não. Isso aqui não é evangelho de Cristo. Aleluia. Remanamachendia. Porque Jesus disse que os sinais seguirão aqueles que crerem em seu nome. Recamachanda. E se os sinais não têm seguido aqueles que creem, porque nunca deram crédito, nunca creram, nunca acreditaram no Cristo, no dono do Evangelho, nunca han creído. Glórias a Deus. E ou então, se han creído, se han acreditado, então essa gente, esses ministros, todavia, glórias a Deus, não são humildes, porque é do baixo que você inicia. Se você quer estar em cima, você tem que sair do baixo. Mas hoje muitos ministros nem sequer passou no mais baixo patamar, pulou patamares, pulou. E, sabe, isso não é evangelho, não. Vamos ser humildes, permanecer na humildade, na simplicidade, sabe? Isso que agrada a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, é isso, sabe? Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem. Amém. Compartilhem. Deus abençoe grandemente. Subscreva-se ao canal se ainda não se subscreveu. Deixe o seu like. Ajude esse canal a crescer. E vemo-nos até ao próximo vídeo. Amém. Graças a Deus.